Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no livro Nosso Lar, de Chico Xavier, capítulo 38, e o caso aqui agora, a história, o título, O Caso Tobias. Então, vamos ouvir agora a história de Tobias, né? Vejamos. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço, ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Olha que interessante. Essa história de Tobias, ela é tudo de bom. Porque vejamos, olha aqui, ó. Eu vou repetir isso aqui, porque eu me lembrei de uma sargezinha. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa. Ó, vamos fixar aqui nesse termo. Ó. Essa era sua esposa. Então, Tobias disse a André: esta é a minha esposa. E aquela irmã, Luciana e Hilda. Gente, essa história é maravilhosa. Afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Aqui na Terra, agora vem eu com a minha sargezinha, né? Aqui na Terra existe aquele ditado assim pelo padre, né? Os católicos. O padre diz assim: até que a morte os separe. Ué, então tá complicado. Por que tá complicado? Primeiro, porque a morte não existe. Tobias apresenta a André, aquela que fora tua esposa, que ainda continua no plano espiritual como esposa. O que nós temos no esmiuçamento a dizer, gente, que esse termo usado pelos padres, até que a morte os separem, pode ser interpretado da seguinte forma: porque você sabe que o erro é uma morte. Você sabe que a dívida é uma morte. Você sabe que o mal é uma morte. Você sabe que o débito é uma morte. Você sabe que a pobreza de espírito é uma morte. Você sabe que a falta de conhecimento, a falta de cultura, a falta de moral, a falta de indulgência, a falta de benevolência é uma morte.
tudo que se diz contrário aos desígnios de Deus é uma morte. Deixa de ser morte a partir do momento que nós passamos a nos interagir com os desígnios de Deus. A partir do momento que nós deixamos para trás o homem velho, ignorante, deixamos para trás o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, a impetulância. A partir do momento que eu quito o meu débito para com a minha esposa, para trás. Enquanto eu tenho um débito para com a minha esposa ou com o meu esposo, eu ainda me encontro morto. Enquanto eu sou ignorante dos desígnios de Deus, ignorante de cultura, ignorante de moral, eu sou um morto. Porque a vida só tem sentido a partir do momento que conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Então, o padre, de uma certa forma, ele usa um termo que significa mitologia, mas que por detrás há um sentido muito profundo na psicologia eterna. Que permaneçam juntos até que a morte os separe. Mas não é essa morte física, gente. É a morte da quitação dos débitos de um para com o outro. Não é a morte física. O padre, por falta de conhecimento, ele está focado na morte física. Quer dizer, Luiz Antônio, você e tua esposa permanecerão juntos, casados, até que a morte os separe. Então, eu morri, ela está livre. E vice-versa. Mas não é isso aí. Porque se a minha esposa desencarna e eu ainda não quitei para com ela as dívidas, eu ainda continuo preso a ela. E quando eu desencarno, juntos a ela eu continuo no plano espiritual, porque nós ainda não quitamos os débitos uns para com os outros. E continuamos no plano espiritual juntos como esposo, né, casais, e reencarnamos novamente. Casamos aqui novamente, isso até quando quitarmos os nossos débitos ceitil por ceitil, uns para com os outros. Por isso que o Evangelho nos esclarece que devemos aproveitar enquanto nos encontramos lado a lado ao nosso inimigo, para quitar os nossos débitos uns para com os outros, porque senão depois complica. Isso só uma palhinha nesse sentido, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Olha aqui, ó. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Olha que delícia, né? A senhora Hilda, a esposa de Tobias. Enquanto eles estavam todos ali, né, folheando alguns livros na biblioteca, Dona Hilda, né, a esposa, a senhora Hilda, o convida, né, a ir até o jardim para
né? Vamos lá. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as cricínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas, belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam-no alto, essa história linda, uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Olha que jardim maravilhoso, inconfundível. Não encontramos jardim dessa espécie aqui na Terra, né? Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriantes perfume. Comentávamos a beleza da paisagem em geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração. Então, vista daquele ângulo, eles comentavam, né? Quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Então, Dona Hilda, André, estavam lá fora no jardim, né? No jardim, assim, maravilhados, principalmente André, que desconhecia o jardim, quando de repente Luciana os convida ao interior para leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente. O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Pronto, começa aqui. Uma trama. É agora que começa a trama aqui. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Gente, essa história é maravilhosa. Isso é um tapa na nossa cara aqui na Terra. A história de Tobias. Aliás, continua ele. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes lá na Terra, André. Olha só, vamos prestar atenção nessa questão? Pode ou não pode casar aqui na Terra? 2, 3, 4, 5 vezes. Pode ou não pode? Tá aqui uma mensagem para nós aprender. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. Como se diz assim, lá na Terra, André. Fui casado 2 vezes lá na Terra. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Creio não precisar esclarecer quanto às esposas
Hilda. E a outra nossa irmã, como chama mesmo? Hilda e Luciana. Hilda e Luciana foram esposas de Tobias no corpo físico, na última existência física. Vamos à história? E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. André disfarçou bem. Ah, sim. Quer dizer, não precisa dizer mais nada, porque eu já estou vendo as crucificadas aqui à minha frente. Quer dizer, você, Tobias, não precisa dizer mais nada. Vejo à minha frente aquelas que foram tuas escravas lá no corpo físico. Né? Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? É isso mesmo, Tobias? Ou eu tô lelé da cuca? É isso mesmo, Tobias? Eu entendi bem ou eu estou lelé da cuca? Pois, uai, Tobias, isso é eu aqui. Mas como pode, Tobias? E o ciúme? Porque eu conheço tantos casos, Tobias. Isso é o nosso esmiuçamento aqui. Eu conheço tantos casos, Tobias, que quando na Terra um morre primeiro que o outro, geralmente aquele que morre se transforma no obsessor daquele que fica. No sentido de que ele é meu ou ela é minha, e quem se aproximar-se dele ou dela, eu perturbo ao ponto de não permitir que eles fiquem juntos. Eu não deixo ela casar com mais ninguém. Ela é minha. Ele é meu, eu não deixo ele casar com mais ninguém. Eu vou vigiá-lo 24 horas. Eu vou vigiá-la 24 horas. Ele é meu. Ela é minha. Justamente um mês depois que eu caso, sofro um acidente e eu morro e deixo o meu marido lá sozinho, aquele filé mignon. E ela, aquela alcatra? De jeito nenhum. Eu vou deixar lá para os corvos? Eu vou deixar ela lá para os urubu? De jeito nenhum. Eu vou obsidiá-lo. Eu vou obsidiá-la. E se eu puder, eu vou arrumar uma forma de matar ele ou matar ela para trazer ela para cá, trazer ele para cá comigo, para ficar comigo aqui no plano espiritual. É isso mesmo que eu estou entendendo, André? Tobias. Eu estou ficando doido. Aqui. Isso mesmo, respondeu tranquilo Tobias. Nesse inteirinho, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim. Ai, ai, ai. Senhora Hilda tomou a palavra, quer dizer, entrou no meio, né? Mulher gosta de conversar, né? Com todo respeito, né? Então, a senhora Hilda não aguentou a conversa dos dois, achou melhor ela interferir, contar a história. Ó. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado. Quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Tá vendo? Então, Tobias tinha essa mania. Quando aparecia no lar deles
algum recém-chegado da Terra, ele já ia logo contando as histórias. Hilda e Luciana foram minhas esposas lá na Terra. E contava a história. Nesse momento, nossa irmã Hilda interferiu. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias, bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos algumas expressões de fraternidade real? Você viu só? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? E aí, como é que fica? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. A morte do corpo transforma sem destruir. Isso é lindo demais. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Nós devemos condenar o homem ou a mulher que se casa mais de uma vez aqui na Terra? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições aqui na Terra. Aqui na Terra existem milhões de criaturas nestas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar que semelhante situação? Perguntei. Como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. E aí, como é que fica? Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Você consegue entender isso aqui? Reconhecemos que entre o irracional, os animais, e o homem, a enorme série gradativa de posições. Assim também entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. O caminho até o anjo, né? Representa imensa distância a percorrer. Por isso que nós nos encontramos em processo de evolução. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Se ainda não somos fraternos nem mesmo uns com os outros? Olha só. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Gostaríamos, né? De conviver 24 horas ao nosso lado com Bezerra de Menezes, com André Luiz, com Meimei, com Sheila, né? E com muitos outros espíritos.
Eurípides Barçanufo, Bezerra Menezes, não é? Mas, se nós ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros, é aquilo que já dissemos várias vezes aqui nos nossos trabalhos. Quantos milhões de pessoas vão às casas espíritas loucos para desenvolver dons mediúnicos, para receber mensagem dos espíritos desencarnados, dos seres desencarnados? Querem receber mensagem de um filho, de um pai, de uma mãe, de uma tia, enfim, querem se comunicar com os espíritos, mas sem nenhum preparo, pois é de extrema importância entender o que nós vamos dizer agora, que antes de nós lidarmos, antes de nós aceitarmos os espíritos, nós devemos primeiro aceitar e aprender a lidar com as almas aqui no corpo físico. Enquanto nós não aprendermos a lidar com as almas, buscar os espíritos é perda de tempo. É ilusão. Quem busca primeiro os espíritos, que as almas estão à procura de serem mistificados. Porque se nós nos encontramos no corpo físico, nós temos que amar primeiramente aqueles que aqui no corpo físico, junto a nós, se encontram. É lógico que não devemos perder o amor pelos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual. Mas é preciso entender, meu bem, que a vida continua. E que retorna à pátria espiritual. Mas do teu lado, do meu lado, há uma pleia de almas no corpo físico. Por exemplo, meu pai, eu vou tentar mostrar do lado do meu pai. Meu pai desencarnou há 8 anos atrás, aproximadamente, creio que 8 anos ou 9 anos atrás, graças a Deus, né, que já está muito bem no plano espiritual, graças a Deus. Mas ele deixou 8 filhos, minha mãe, deixou netos, primos, sobrinhos, sobrinhas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ficou para trás aqui no corpo físico muitos seres para mim amar. Então, se eu busco amar ele exclusivamente, se eu me preocupo só com ele que desencarnou e não com esses que no corpo físico se encontram, caracteriza falta de caridade. Vamos para o próximo vídeo.